Hoje, na classe dos adultos, estamos dando início ao quarto trimestre de 2024, onde estudaremos esta revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Ela tem como tema geral as promessas de Deus. Deus é um Deus de pactos, um Deus de alianças. Ele não só fala, mas também age em nosso benefício. O subtema geral diz: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Confiar é a resposta humana esperada diante das promessas. E isto se desdobra em fé e obediência. Viver as bênçãos do Senhor não implica em uma vida com ausência de dificuldades e tribulações. Não. Apesar das aflições, somos mais do que vencedores. Somos abençoados. Porque fiel é o que prometeu, aparece aqui no subtema, ecoa Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. Gravamos um pequeno vídeo introdutório sobre o trimestre e ele seguiu o seguinte roteiro: introdução, apresentação do comentarista, objetivos e característica do trimestre, divisão pedagógica do sumário, ou seja, alocamos as lições em 3 blocos, em seguida, indicação de material complementar e, por fim, orientações pedagógicas. O link está aqui no card, vale muito a pena conferir. Para esta aula introdutória, a aula de número 1, temos o seguinte título: As promessas de Deus. Os nossos objetivos são definir as promessas divinas como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar uma grande bênção. Em segundo lugar, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Por fim, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Teremos 2 lições para tratar sobre esse assunto. Lição de número 1 e a lição de número 13. Vamos ao nosso texto áureo que nos diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo de número 1, versículo 12. Temos aqui a paráfrase NTLH para fazermos uma tradução, ou melhor, uma comparação de texto. E ela nos diz: o Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O contexto aqui é uma pergunta de Deus ao profeta Jeremias. Jeremias, o que é que você está vendo? Como foi uma pergunta feita pelo próprio Deus, eu penso que Jeremias, apesar do óbvio, parou para ponderar, para considerar. Não pode ser outra coisa. Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor responde a Jeremias imediatamente: você viu bem, eu velo em cumprir a minha palavra. Qual o sentido desta passagem? Na Terra Santa, a amendoeira ela floresce geralmente em janeiro, dando a primeira indicação de que a primavera está chegando. A palavra em hebraico para amendoeira é saked, enquanto a palavra vigiar ou acordado é soquete. Deus usou esse jogo de palavras para chamar a atenção de Jeremias para o fato de que ele está sempre acordado para velar sobre sua palavra e cumpri-la. Deus estava dizendo a Jeremias: eu não estou dormindo, eu não estou desapercebido, estou bem acordado, estou vigilante e as minhas palavras se cumprirão. Em outros comentários, há uma menção bem interessante sobre essa passagem aqui. A amendoeira, ela era a primeira planta que florescia ao primeiro sinal de uma nova estação. Do dia para a noite, ela criava folhas e dava os seus frutos. Isso aqui indica justamente o tempo das promessas de Deus. Quando chega o tempo de Deus fazer alguma coisa, quando chega o tempo exato de Deus agir, ele faz do dia para a noite, porque ele é poderoso. As afirmativas divinas são sólidas. Nem sempre posso confiar nos meus sentidos, porque eles são capazes de me iludir. Nem sempre posso confiar na minha mente, porque ela está sujeita a se equivocar. Nem sempre posso confiar no meu coração, porque ele é enganoso. Nem sempre posso confiar nas pessoas, porque elas se mostram falhas e imperfeitas. Mas sempre posso confiar em Deus e naquilo que ele diz. Em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia nos fala: Deus não é homem para que minta,
nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Ele vela em cumprir a sua palavra. Ele é um Deus de promessas cumpridas. A verdade prática nos diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E aqui está um dos muitos propósitos das promessas de Deus: estreitar o relacionamento do homem com Ele. E, meus irmãos, nós encontramos na Bíblia vários exemplos para fundamentar essa assertiva. E um dos mais claros aqui é o exemplo de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele creu nas promessas. Ele confiou no Deus que ele prometeu. E isso aproximou Abraão de Deus, de maneira que eles se tornaram amigos íntimos. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Vamos à exposição dos pontos da lição? Eu fiz uma pequena alteração no ponto de número 3, mas você vai ver que eu aumentei a carga de informação neste ponto, apesar da alteração. Temos 3 pontos aqui e vamos expô-lo. Mas antes, eu quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube a curtirem, comentar e compartilhar esse vídeo. Não vai lhe custar nada, isso é de graça. É um convite que eu lhe faço, porque com estas ações o YouTube se tornará um evangelista. E, meus irmãos, nos ajudem aí. Eu estou deixando para vocês o subsídio que estou utilizando como roteiro aqui embaixo. E também nós preparamos toda uma conferência, acredito que você assistiu. Esteve conosco o pastor Elinaldo Renovato. Tudo isso para abençoar a tua vida. E você nos abençoa simplesmente curtindo, comentando e compartilhando. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço especial para vocês. Provavelmente nesse momento a conferência está disponível apenas para os alunos da Ferramenta EBD. Então desfrutem o máximo que vocês puderem da aula ministrada pelo pastor Elinaldo Renovato e da super aula ministrada pelo pastor Eliel Gabi. Eu tenho certeza que estas aulas te ajudarão bastante neste trimestre. Amém? Para quem não conhece a Ferramenta EBD, o link está aqui na descrição do vídeo. É o local onde o superintendente, o dirigente, o professor da escola dominical encontram tudo, olha para mim, tudo o que precisam em um único lugar. Mas você está aqui pela lição e vamos dar continuidade à lição. Ponto de número 1, um convite de Deus. O comentarista, ele achou necessário iniciar o trimestre mostrando que Deus faz um convite às promessas, um convite à intimidade, um convite à redenção, um convite a abandonar as ilusões do mundo e viver as realidades das promessas de Deus. O subponto 1 nos diz um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. Vamos ler aqui os 2 primeiros versículos de Isaías 45. Eu deixei aqui o texto na íntegra, mas vou me apropriar desses 2 versículos. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Em uma linguagem bem apropriada, com elementos metafóricos, Deus está fazendo um convite ao povo de Israel. E eu segui aqui alguns pontos, não é? Não é só o povo de Israel a quem esse convite se dirige, mas a todos os homens, em todos os lugares. Porque olha a expressão primeira aí do versículo de número 1. A todos vocês. Então, todos são convidados aqui, não somente os judeus. A salvação não é algo proprietário dos judeus. Primeiro foi ofertado a eles, primeiro a palavra da salvação foi pregada a eles. Mas o convite se estende a todos os homens em todos os lugares.
Qual é a condição necessária para ser bem-vindo à graça do Evangelho? Para receber este convite e ser aceito? A condição é simples: ter sede. É o que o versículo nos diz aqui. Vocês que têm sede, venham. Aqueles que desejam verdadeiramente a graça de Deus são os que a receberão de braços abertos. Essa sede aqui não é uma sede física, é uma busca interior, é uma ânsia da alma. Os felizes, os bem-aventurados são aqueles que não estão satisfeitos com a superficialidade do mundo e seus prazeres passageiros. Não, eles não confiam nas suas próprias justiças, nas suas próprias obras, mas eles reconhecem a sua necessidade profunda de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da justiça de Cristo. Esses são os que têm sede espiritual. E é a esses a quem o convite é lançado. A todos vocês que têm sede, venham. Para onde são convidados? Porque já sabemos aqui a quem o convite foi dirigido, qual é a condição de ter sede, mas para quê? Para onde eles são convidados? São convidados às águas. Vinde às águas. Interpretando essa passagem à luz do Novo Testamento, venham a Cristo. João 7,37 diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. A água da vida está disponível gratuitamente para quem desejar. Portanto, venham sedentos, bebam desta fonte inesgotável. Ela saciará suas necessidades mais profundas. Aquilo a que eles são convidados a fazer. No versículo 1, nós encontramos a expressão: vinde e comprai, e vinde e comei. E aqui essa passagem é interessante. Como é que eu posso vir comprar, vir desfrutar, se eu não tenho condições? Se eu não tenho dinheiro? Isso mostra o desamparo do homem, a condição de pobreza do homem. Eu não tenho dinheiro para comprar, eu não posso comprar, eu não posso adquirir isso. Mas mesmo assim, dentro do convite de Deus, ele diz assim: você que não tem dinheiro, pode vir e pode comprar. Fica implícito no texto que alguém já pagou a conta. E à luz do contexto de Isaías 55, sobretudo puxando Isaías 53, é porque o preço foi pago por Jesus, o servo sofredor. Ele pagou o preço. E mesmo você sem ter dinheiro, sem ter condições, você pode vir, comprar e desfrutar, porque Jesus pagou o preço. Olha o convite a esta promessa: venham desfrutar de todas as promessas, venham desfrutar de todas as bênçãos que eu tenho preparado para vocês. Mas Senhor, olha como eu sou, olha quem eu sou, não tenho condições, não posso, sou miserável. Ah, Senhor, olha para a minha vida, mas eu não tenho condições de me aproximar. Não. Eu estou chamando. Sou eu quem estou chamando vocês. O preço está pago, não precisa ter dinheiro. Deixe de lado aquilo que não satisfaz a alma. Deixe de lado aquilo que é inútil. Deixe de lado os prazeres e venha desfrutar daquilo que é real. Eu estou oferecendo a você. Está tudo pago. Que convite maravilhoso. William MacDonald fala sobre a completude da provisão e da promessa. As bênçãos consistem nas águas do Espírito, no vinho da alegria e no leite da boa palavra de Deus. São dádivas da graça de Deus obtidas sem dinheiro e sem preço. Porém, quando chegamos aqui no versículo de número 6, nós encontramos aqui meio que uma condicionalidade para desfrutar dessa. Não precisa ter dinheiro. Você pode vir desfrutar, mas há uma condicionalidade. O texto nos diz o seguinte, subponto 2, é preciso buscar ao Senhor. Você precisa buscar. Você quer desfrutar, você pode vir do jeito que você está, sem dinheiro, sem nada, nessa condição de miserável espiritual. Você pode vir. Agora você tem que vir. Você tem que buscar. A lição nos diz, no versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará e quem bate a porta será aberta. Nós não ficaremos sem resposta, não ficaremos de mãos vazias se dispormos o nosso coração a buscar o Senhor. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre.
Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. A chave para desfrutar da bênção segura e duradoura de Deus é simples. Venha, 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 ouça, venha a mim, dê ouvidos. É o que diz os primeiros 3 versículos de Isaías 55. Mas o que exatamente está envolvido neste ato de vir? O restante dos versículos deste capítulo nos explicam. Primeiro, o ato de vir envolve o reconhecimento da urgência. Enquanto o dia da oportunidade ainda dura, precisamos reconhecer a sua urgência. A oportunidade, o fim, das oportunidades de Deus, eles se aproximam. Ela não pode ser negligenciada. Não podemos negligenciar as oportunidades que Deus nos concede. Em segundo lugar, renúncia ao pecado. Buscar ao Senhor envolve não só reconhecer a urgência, mas envolve também renunciar o pecado. O pecado precisa ser abandonado. O processo de ir ao Senhor envolve reconhecer e renunciar o mal. E isso significa abandonar os nossos caminhos errados e nos voltarmos para Deus, que é compassivo e perdoador. É o que diz o versículo de número 7. O ato de ir ao Senhor também envolve submissão total. Leia o versículo 8 e 9. Devemos submeter tudo o que pensamos e fazemos à vontade do Senhor. E isso significa alinhar nossas escolhas e ações com os princípios divinos. O subponto 3 nos diz: é preciso se arrepender. Olha o que o texto da lição nos fala. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. E, meus irmãos, o pecado, ele é um grande obstáculo que nos impede de ter um relacionamento íntimo com Deus e desfrutar de suas promessas. Isso é um fato. Isso é algo claro nas Escrituras. No entanto, mediante o arrependimento, que envolve convicção de pecado, quebrantamento verdadeiro e confissão sincera, alcançamos graça e misericórdia da parte de Deus. A barreira é desfeita. O pecado é perdoado e nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. Podemos então desfrutar de todas as suas promessas. Agora lembre-se, arrependimento de verdade não é quando você chora. Ainda que você possa chorar quando se arrepende, isso é normal, isso é comum. Porém, arrependimento é quando você muda. É quando há uma conversão. Conversão de verdade, mudança de rota, mudança de mentalidade, mudança de coração. E aqui cabe-nos algumas aplicações para que não fiquem cordas soltas ou dúvidas na mente dos irmãos. Primeira aplicação do ponto de número 1. A maior e mais sublime de todas as promessas feitas por Deus é a nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos encontrar aqui 8.000 promessas em toda a Bíblia. Só que a maior e mais sublime é a salvação, é a nossa redenção. Em segundo lugar, há promessas que só podemos desfrutar se aceitarmos o convite de Deus. Tem coisa, irmão, que a gente só desfruta se a gente estiver próximo. Tem coisa da parte de Deus que a gente só desfruta se a gente tiver intimidade. Tem promessa que a gente só desfruta se aceitarmos o convite da redenção, se formos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por exemplo, nem o ímpio vai desfrutar do céu. Nem o ímpio vai desfrutar de vida abundante. Nem o ímpio vai desfrutar de vida eterna. Então tem coisa que a gente só desfruta quando
ouve o convite da graça. E em terceiro lugar, as promessas de Deus serão sempre infinitamente mais extraordinárias do que as promessas do pecado, do mundo e de Satanás. Tem gente aí abraçando superficialidade. Tem gente aí abraçando prazer passageiro. E tá achando que aquilo ali é o máximo, que aquilo ali é o melhor desta terra. Errado. As promessas de Deus são mais sublimes. As promessas de Deus são mais extraordinárias. As promessas de Deus são maravilhosas. Ponto de número 2 nos diz: as promessas e os seus fundamentos. Aqui nós vamos definir. Falamos sobre o convite. Há um convite para que você desfrute das promessas. E aqui nós vamos definir o que são as promessas. Vamos começar a trabalhar isso agora. Primeiro subponto: as promessas na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Eu vou trazer uma definição do que é promessa aqui, mas deixe-me aqui já complementar isso aqui. Antes de Deus se comprometer com alguém, ele se compromete com a sua palavra. Por exemplo, Deus fez promessas a Abraão que se cumpriram depois de sua morte. Ora, a morte pode desobrigar um homem em relação a outro a não cumprir a sua palavra, a não cumprir as suas promessas. Mas isso não acontece com Deus. Mesmo depois que seus servos morrem, Deus cumpre as promessas feitas. Deus disse a Abraão que ele se tornaria uma grande nação. Abraão não viu isso, ele viu Isaac. Ele viu os filhos de Quetura. Mas ele não viu uma grande nação, ele não viu o povo de Israel. Mas Deus cumpriu a sua palavra. Deus disse a Abraão que o povo passaria um período no Egito, mas que depois seria tirado de lá. Abraão morreu. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Então, antes de Deus se comprometer com alguém, ele se compromete com a sua palavra. Agora, definindo o que é promessa, em termos mais específicos, promessa é o compromisso oral ou escrito de realizar um ato ou de contrair uma obrigação. A promessa é, portanto, uma declaração que, embora diga respeito a fatos que irão acontecer no futuro, gera no presente um compromisso, ou seja, um vínculo, uma obrigação. A promessa é um ato de vontade, é uma declaração de um querer que, entretanto, quando dirigido a outras pessoas, uma vez aceito, gera uma obrigação da parte de quem prometeu. A promessa de Deus é de cumprimento certo e inevitável, porque o seu autor é o Deus fiel, o Deus que não muda, conforme Malaquias 3,6, o Deus em quem não se encontra sombra de variação, conforme Tiago 1,17. Por isso, Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35, Lucas 21 e 33. Deus não promete com falsidade e nem promete qualquer coisa que não possa cumprir. As promessas divinas revestem-se de várias qualidades, sendo elas boas, 1 Reis 8 e 1 livro dos Reis 8 e 56, elas são santas, Salmo 105, verso 42, são grandíssimas e preciosas, 2 de Pedro 1 e 4, elas podem ser obtidas mediante a fé, Hebreus 11 e 33, são conferidas aos que creem, Gálatas 3 e 22, elas são herdadas mediante a fé e a paciência, Hebreus 6, 12, e elas se cumprem no devido tempo, Jeremias 33 e 14, Atos 7 e 17, Gálatas 4 e 4. Nenhuma das promessas divinas haverá de falhar. Isso nos leva ao segundo subponto. Deus é infalível. Olhe o fundamento, o alicerce das promessas. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. No estudo da teologia, nós aprendemos que atributos de Deus são as
qualidades ou características atribuídas a ele a partir do ensino da Bíblia Sagrada. Esses atributos são divididos em duas categorias principais: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que afirmam a grandeza e a majestade absoluta de Deus e pertencem somente a Deus, não tendo sido compartilhados com a humanidade. São atributos que se referem às características intrínsecas e inerentes à natureza de Deus. E alguns exemplos aqui são aqueles que estão no texto da lição: onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade e eternidade. Em contrapartida, apenas a título de explicação, os atributos comunicáveis são assim chamados porque de alguma forma são comunicados, compartilhados com os seres humanos e também porque são reflexo do caráter de Deus e que podem ser experimentados e vivenciados por nós. Alguns desses exemplos desses atributos são amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, sabedoria e justiça. Isso é visto nos homens, ainda de uma forma muito imperfeita, mas é visto nos homens. São atributos comunicáveis. Agora, os atributos incomunicáveis de Deus, não. Ele não compartilha nem com os homens, nem com os anjos e nem com qualquer outra criatura. As promessas de Deus são infalíveis porque elas têm como fundamento os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, a pessoa que Deus é, aquilo que Deus é. São atributos inerentes, são atributos intrínsecos. Então as promessas estão fundamentadas em Deus. No Deus que, em primeiro lugar, é onipotente. Eu vou apenas descrever aqui alguns atributos. Onipotente, atributo incomunicável. O que é onipotência? Onipotência significa todo-poderoso. Ter todo o poder. A palavra onipotência não aparece na Bíblia, mas seu ensino é facilmente percebido. A onipotência pode ser vista na obra da criação. Como é que ele chama do nada tudo que existe? Do nada ele chamou o universo à existência. Isso é onipotência. A onipotência pode ser vista nos textos de Gênesis 18 e 14, Jeremias 32 e 17, onde a Bíblia nos afirma que não é nada difícil para ele. O ensino bíblico também diz que para Deus tudo é possível. Também a Bíblia nos fala que nada pode impedir o seu propósito. Ele conduz a história, ele possui pleno controle de todas as coisas, até mesmo os menores detalhes, como o cabelo de nossa cabeça, ou de um pardal que não cai sem a permissão de Deus. Então, há vários textos na Bíblia que sustentam a doutrina da onipotência. Ele é onipotente. Não há nada impossível para ele. Sabe por que a promessa é segura? Sabe por que a promessa é infalível? Porque a promessa é certa, porque ela descansa sobre esse atributo da onipotência. Aí temos aqui ainda atributos da onipresença. Ninguém foge da presença de Deus. Todo mundo está na presença de Deus. Não dá para fugir desta presença. Se a gente subir, ele está lá. Se a gente descer, ele está lá. Não tem como se esconder. Então, o Deus presente é o Deus das promessas. Você nunca está sozinho. O Deus das promessas está conosco. E, por último, nós temos a questão da onisciência, que é mais um dos atributos incomunicáveis de Deus. E esse atributo incomunicável, ele diz que Deus é todo sábio, que Deus conhece tudo, passado, presente e futuro. Ora, um Deus que tudo conhece, e conhece perfeitamente, porque Deus não sabe uma coisa mais do que outra. Ah, Deus sabe mais de português do que de matemática. Não, o conhecimento dele é perfeito em todas as áreas. Tudo, ele conhece tudo. Um Deus que conhece tudo não erra. Um Deus que conhece tudo não falha. Um Deus que conhece tudo não é pego de surpresa. Você acha que tem alguma promessa que ele não pode cumprir? O Deus onipotente, onipresente e onisciente. As promessas dele são infalíveis. Pode se levantar o homem, pode se levantar o inferno, pode se levantar quem quiser. As promessas deles vão acontecer. Olha, irmão, descanse. Porque às vezes a pessoa fica ansiosa. Ah, porque esqueceram de mim? Ah, porque isso? Porque aqui não tem condição? Porque eu moro distante? Porque a minha família? E a gente bota um monte de impossibilidades. E se esquece que nós servimos ao Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Aleluia! Glória a Deus! Deus zela por sua palavra. É o subponto 3.
Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e é por isso, né, que ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Temos o texto aí de Isaías 55, versículo 10 e 11, você pode ler, onde ele fala o seguinte: porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A chuva é uma dádiva celestial. Ela vem descida do céu, projetada para ser eficaz, não retornar vazia, porque aqui a gente tem o processo, né, da água, estado líquido, sólido e gasoso. Ela produz transformação, ela rega a terra, ela faz brotar, ela transforma a morte em vida, a semente em alimento. Mesmo assim, é a palavra que sai da boca de Deus. Ela é de origem sobrenatural porque ela sai da boca de Deus. Ela é eficaz em sua missão porque não retorna vazia. E ela é um instrumento para alcançar o que o Senhor deseja. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. A palavra de Deus jamais volta vazia. É poderosa demais para isso. Quando Deus lá no princípio disse, haja luz, qual foi o resultado imediato? Houve luz. Quando Jesus disse, cala-te e aquieta-te, qual foi o resultado? O vento cessou e o mar se acalmou. A palavra de Deus prosperará. Deus terá sucesso em tudo aquilo que fala. E há um texto aqui bem interessante em Josué 25:15, que diz, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma, olha para mim, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E nós podemos extrair aqui um princípio desse texto. De todas as boas promessas de Deus, na minha e na sua vida, nenhuma falhará. Tudo que ele falou, nos detalhes, há de se cumprir. Você pode dar um glória por isso? Você pode dar um amém por isso? Você pode digitar aqui nos comentários, eu creio, irmão Murilo, porque eu creio. Glória a Deus. Terceiro ponto, tipos e propósitos das promessas. Eu fiz uma alteração aqui, porque eu juntei o subponto 1 e o subponto 2 em um único ponto. E eu coloquei aqui promessas incondicionais e promessas condicionais. O comentarista, ele fala sobre a condicionalidade das promessas, não é? As condições em que as promessas foram feitas. Mas eu fiz um acréscimo aqui. Não é só uma questão de saber a condição em que a promessa foi feita, mas a quem a promessa foi dirigida. Isso é importante para uma interpretação sadia e uma aplicação correta. Há promessas que são gerais. Promessas que Deus faz a todos os homens sem distinção. Por exemplo, as promessas de Deus dirigidas a Noé. Lá em Gênesis 8:22, 9, do 1 ao 17, Deus prometeu não cessar enquanto a terra durar, sementeira e cega. Então a colheita, a semente, o período de plantar, o período de colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Você acordou hoje, o dia raiou. Ou então você está aí, é de noite, você está assistindo, é noite. Isso aí está acontecendo, tem noite, tem dia. Porque Deus fez essa promessa a Noé. Enquanto a terra durar, as estações estarão aí. Dia e noite estarão aí. Então, todas as vezes que você se levantar, você sair de sua casa e ver lá o sol raiando, é um anúncio da fidelidade de Deus. Deus é fiel, tá vendo aí? Deus cumpriu. Deus está cumprindo sua promessa feita a Noé. E essa promessa diz respeito a todos os homens. Ela é geral. Porque a Bíblia diz em Mateus 5:45 que o sol e a chuva vem tanto sobre justos quanto sobre os injustos. Promessa geral de Deus. Promessa geral de Deus. Então, há promessas que são gerais, há promessas que são nacionais. Nós veremos isso a partir da próxima lição, onde falaremos sobre promessas de Deus para Israel e depois promessas de Deus para a igreja. Promessas que são dirigidas a uma nação, a um povo em específico. E é bom você ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. A Bíblia fala de 3 povos diferentes: os gentios, os judeus e a igreja. Há promessas que não são nacionais.
mas são grupais, que são dirigidas a grupos específicos que não chegam a constituir uma nação, mas que são agrupamentos de pessoas que estão ligadas ou por laços de parentesco, tribos e clãs, ou ainda por vínculos de outra natureza, profissional, gênero. Como assim promessas grupais? Há promessas que são específicas para a tribo de Judá, promessas que são específicas para os levitas, há promessas que são específicas para certos grupos, como por exemplo os recabitas. Leia Jeremias capítulo 35, versículo 18 ao 19. Há uma promessa para a família dos recabitas. Então, nós temos promessas gerais, promessas nacionais, promessas grupais e também promessas individuais. Promessas que foram exclusivamente dadas a determinadas pessoas. Por exemplo, a promessa feita a Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. E Deus diz assim, vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa, ela é específica, promessa de grande nação, específica para Abraão. E é importante saber a quem a promessa está sendo dirigida, porque a gente não pode se utilizar inapropriadamente de uma promessa e trazê-la para a gente. Promessa que foi específica para Abraão, a gente dizer assim, tá vendo aqui? Deus vai me fazer uma grande nação. Eu não posso fazer isso, porque o resultado vai ser frustração. Aquela promessa foi feita a Abraão. Eu posso extrair dali princípios. O Deus que promete, cumpre. O Deus que fez a promessa para Abraão é poderoso. O Deus que fez promessa a Abraão velou pela sua palavra. Então, se ele me prometeu, se há uma promessa que diz respeito a mim dentro da Bíblia Sagrada, eu posso ter certeza que ele vai cumprir. O Antônio Gilberto, o pastor Antônio Gilberto, ele dizia o seguinte, a gente deve ter o cuidado para não transformar indevidamente fatos e eventos bíblicos em doutrina. Transformar a promessa de grande nação em doutrina. Todo mundo vai fazer uma grande nação. A gente deve se apropriar do texto de forma correta, extraindo o seu princípio, a sua verdade. E, voltando aqui, saindo, não é, do campo de quem as promessas são dirigidas para o campo das condições em que as promessas são estabelecidas, nós encontramos aqui os dois tipos de promessas que estão na lição, promessas condicionais e promessas incondicionais. As promessas incondicionais, elas independem da vontade humana para o seu cumprimento. Deus promete, e queira o homem ou não, participe o homem ou não, faça o homem alguma coisa ou não, elas se cumprirão. Nós temos promessas incondicionais já cumpridas. O nascimento de Jesus, o local do nascimento. Temos muitas promessas incondicionais que ainda vão se cumprir. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus em glória. Promessas incondicionais que independem de o homem ter vontade ou não que elas aconteçam. E existem promessas condicionais. Promessas que Deus amarra às atitudes do homem. Deus faz promessas, mas algumas delas estão ligadas à nossa vontade. Embora não dependam exclusivamente de nós, Ele, o Senhor, em sua soberania, escolheu que essas promessas também envolvessem a nossa participação. Por exemplo, a promessa de salvação. Ela é uma promessa geral, condicional. Por quê? Deus faz a promessa a todos os homens, promessa geral. Não é? João 3,16 diz que todo aquele que crê não provará da morte eterna, mas receberá a vida, mas receberá a vida eterna. Mas é todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, não prove a morte eterna, não pereça. Entendeu? Então, preste atenção. Essa promessa é dada, mas é todo aquele que crê, a condicionalidade. É dada a todos os homens. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito. Deus agiu para o cumprimento da promessa. Mas ela se torna real e eficaz na vida daquele que crê. Não há mérito. Não há uma participação meritória do homem no processo da salvação. Porque a questão dele é crer. Porque nós acreditamos no livre-arbítrio. Você crê, você quer, então venha, desfrute da minha promessa de salvação. Agora, irmão, se você não crê, se você não quer, aí você vai desfrutar de condenação. Lá em Marcos 16:16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Condição, quem crê. Agora, quem não crê será condenado. Há promessas que são condicionais, promessas que são incondicionais. As promessas condicionais, geralmente, elas são acompanhadas de um se. Se fizer isso,
Se ouvir a minha voz, se obedecer, se ficar num lugar, então eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou operar. Mas se não, aí não espere cumprimento de promessa. A importância de conhecer as promessas é um subponto que eu elaborei, que eu criei aqui, porque considero ele importantíssimo. Deus, ao fazer promessas, ele sempre se dirige às pessoas certas, bem como estabelece propósitos para que isto ocorra e somente ocorra dentro desta perspectiva. As promessas de Deus acontecem no seu tempo, ao seu modo, no seu momento. Porém, meus irmãos, muitos hoje em dia creem em promessas que não foram em absoluto dirigidas a elas. Nem tampouco estão de acordo com os propósitos de Deus. Tem gente que cria promessa. Ele inventa promessa e tenta obrigar Deus a cumpri-la. Deus não vai fazer isso. E tem gente que se apropria indevidamente de certas promessas e quer que isso aconteça na vida deles. Também não vai acontecer. Nós devemos conhecer, olha a importância de conhecer as promessas. Olha a importância do trimestre. Olha como o trimestre é importante. Precisamos conhecer as promessas. Precisamos entender as promessas, ter intimidade com o Deus das promessas para então desfrutá-las. Tentar tomar aquilo que não é nosso. Tentar desfrutar de promessas que não nos diz respeito. Terá como resultado decepção, frustração. Porque Deus não atende a caprichos. Deus não age de forma inconveniente para realizar propósitos que não fazem parte do seu plano. Nosso coração, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura e da meditação, deve estar alinhado com o coração de Deus, para que a gente saiba qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, conheça as promessas, não perca nenhuma aula deste trimestre. Eu quase que perco aqui a minha atenção, que eu tenho uma dificuldade de atenção, que está tendo uma bendita de uma construção aqui do lado, aí estão só batendo. Aí quanto mais estavam batendo aqui, eu estava falando mais alto. Estava falando mais rápido, para ver se o som não sai aqui na nossa gravação. Mas assim, irmãos, eu falei rápido aqui, eu me expressei aqui, mas eu tenho certeza que você compreendeu. Eu tenho certeza que você absorveu, que você guardou esse conteúdo. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que cumpre promessas. Mas do lado de cá, a gente deve conhecer as promessas de Deus. A gente deve confiar em Deus. E não só confiar, mas viver tudo aquilo que Ele projetou e planejou para a nossa vida. Então, a gente tem que se apropriar das promessas que dizem respeito a nós. As promessas de Deus não falham, estão aí para que creiamos nelas e as vivenciemos, mas tudo de acordo com a sua palavra. Então, meus irmãos, que neste trimestre possamos ser fortalecidos na fé ao estudarmos quantas e quão grandiosas e gloriosas são as promessas que Deus nos deixou. E há um trecho do hino aqui que finalizo com ele. Hino 459 da harpa cristã. De Deus muito firme são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Consuma o conteúdo da lição, veja essa aula mais de uma vez e chegue em classe preparado. E se você quer ir além, está me assistindo pelo YouTube, seja aluno da Ferramenta BD. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. Não se esqueça, abra a jaula.